Então, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar a senhora Eneida Cardoso, a primeira peticionária da petição número 76, que vamos aqui ouvir Sua Excelência, mas também os seus deputados dos grupos parlamentares, que aproveito para apresentar. O Sr. Deputado, à minha direita, o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabe, a petição número 76 tem cerca de 3.760 assinaturas e, portanto, ao abrigo do nosso regimento e da legislação, somos obrigados a fazer esta audiência e para nós é uma honra, apesar de já estar mais do que plasmado na vossa petição. Temos agora, então, damos então início à audiência, ouvindo a senhora primeira peticionária para nos dar de sua justiça aquilo que penso que todos nós já conhecemos a vossa posição. De qualquer das formas, é um proforme que é muito importante também para reforçar a vossa intenção e o vosso projeto. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu não consegui ouvir a primeira parte, estava aqui com os problemas técnicos e peço desculpa. Antes de mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui a defender esta petição. Estou aqui como representante de todos os peticionários desta petição em causa. Quero agradecer a oportunidade. Vou começar também por falar aqui de um pequeno pormenor, que é esta petição teve um pequeno número de assinaturas, só que isto remete para uma temática que a uma primeira vista poderá parecer respeitante a um pequeno nicho populacional, mas como vocês verão ao longo desta exposição, isto acaba por abranger áreas a nível social muito mais amplas do que o que a uma primeira vista possa parecer. 10 minutos é muito pouco, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para resumir ao máximo tudo aquilo que seria preciso discutir em relação a este tema. Eu tenho disponível a documentação que sustenta tudo o que está aqui exposto. Se depois quiserem posso perfeitamente partilhar. E então vou começar por falar dos principais pontos que nos levou a pôr em causa este decreto de lei e a fazer então esta petição. Esta petição vem então expor falhas conceituais, práticas e logísticas, assim como as consequências sociais decorrentes do Decreto-Lei nº 315/209 de 29 de outubro e com todas as alterações que foram introduzidas posteriormente em 2012, 2015 e 2021. Todas as implicações práticas desta lei são discutíveis e apresentam inúmeras lacunas, começando com os próprios conceitos de cão perigoso e cão potencialmente perigoso, que ficam muito difusos nas suas aplicações práticas, desde as condições que se exigem a estes detentores, às restrições que se colocam a estes cães, assim como a própria dubiedade que se colocam a exigida formação de detentores e a certificação de treinadores perigosos e potencialmente perigosos. Vamos demonstrar que, na prática, esta legislação tem-se revelado ineficaz em diminuir quer o número de acidentes com cães, quer assegurar a segurança de pessoas e animais de companhia, e ainda falhou redondamente na educação de detentores, de entidades competentes e da população no geral. Além de que é uma legislação que tem saído muito dispendiosa a detentores de cães, ao mesmo tempo que não os tem demovido de adquirir estas raças, que este é um dos objetivos subentendidos destas leis, mas também temos visto um aumento na procura de outras raças que não estão nesta lista e que, na verdade, muitas pessoas poderão não estar preparadas para ser detentor de um cão de determinadas raças que têm agora aparecido ultimamente. Nós propomos ainda algumas medidas práticas para serem implementadas no futuro, com uma vista a uma detenção de cães mais responsável, mais informada e mais fiscalizada, assim como contribuir de forma indireta para outros flagelos sociais que afetam o nosso país há muitas décadas, como é o caso do abandono, dos animais errantes e, de uma forma geral, para uma maior segurança, bem-estar e convivência pacífica entre pessoas e animais de companhia. Penso ser esse o objetivo de todas as nossas legislações que englobam esta temática. Começando aqui pelas falhas conceituais do decreto de lei, na introdução encontramos logo a primeira grande contradição.
que começa dizendo que a convicção de que a perigosidade canina, mais do que aquela que seja eventualmente inerente à sua raça ou cruzamento de raças, prende-se com fatores relacionados com o tipo de treino que lhes é ministrado e com a ausência de socialização a que os mesmos são sujeitos. Ou seja, afirma aqui, por um lado, que a perigosidade canina depende mais de aspectos relacionados com a educação e com a socialização do que com aspectos genéticos. No entanto, define ainda assim 7 raças que afirma serem mais perigosas do que todas as outras. Só a título de curiosidade, existem cerca de 400 raças registadas em todo o mundo. Penso que em Portugal abrangerá entre as 100 e as 200 raças, não sei precisar. Mas esta legislação define 7 raças que serão mais perigosas do que todas as outras. Esta legislação tem discriminado cães por pertencerem a determinadas raças consideradas mais perigosas quando não existe qualquer fundamento científico ou até estatístico validado que sustente que estas raças, estas 7 raças, são mais propensas a ter comportamentos agressivos do que outras raças com características físicas semelhantes. E embora seja inegável, isto também é muito importante nós percebermos, daí a educação dos detentores ser fundamental, a genética de um cão contribui sem dúvida para o seu caráter. No entanto, não existe a tal evidência científica de que nós conseguirmos aferir antecipadamente que aquele cão, por ser daquela raça, será mais perigoso do que um outro que temos ao lado com as mesmas características. Isto não é possível, isto é fazer futurologia que tem as suas limitações, como nós sabemos. Um exemplo disto é que nos outros países onde ou existem estas leis, ou seja, elas existem ou não existem, e onde existem, as raças variam de país para país. Isto advém um bocadinho de em todas as sociedades existir o estereótipo que existem algumas raças más e mais perigosas do que outras. No entanto, o Poder Legislativo tem contribuído muito para disseminar esta tendência, no fundo ignorante, e estamos assim a condenar grupos e não indivíduos, sem nos focarmos no problema de base, que é o detentor. Com estas medidas sublinho isto, nós estamos a desresponsabilizar os detentores. O que leva a incidentes e acidentes com cães não é a raça em específico, mas é a responsabilidade versus a negligência e ou a ignorância do seu detentor. Esta é a causa dos acidentes com cães em Portugal e em todo o mundo, e não a raça de cães em específico. E a própria definição desta lista levanta muitas questões. Porque estas 7 raças, quem é que as definiu, quem é que decidiu que eram mais perigosas que outras, e porque não outras cuja incidência de mordidas a pessoas acaba por ser muito superior a muitas raças da lista. Vou aqui dar o exemplo do pastor alemão, do labrador e do Serra da Estrela. Não faz qualquer sentido basearmos nos atuais critérios para fazer esta lista, senão, para ser coerente e justa, teria de ser uma lista praticamente interminável. Além de que esta lista e esta legislação em concreto não teve qualquer fundamento estatístico com a realidade portuguesa. Por que motivo é que um cão que nasce de determinada raça e sem qualquer tipo de comportamento agressivo tem de sujeitar estas regras? Não seria suficiente aplicarmos já a legislação que existe sobre a detenção de animais de companhia em via pública, em espaços públicos? A maioria dos detentores gerais, nem falando aqui dos cães potencialmente perigosos e perigosos, não cumpre o mínimo. Falham no chip, falham no uso da trela em via pública, existem muitas questões e muitos incidentes decorrentes no dia-a-dia que decorrem da questão da população geral não cumprir estas regras básicas. Entrando ainda no âmbito do bem-estar destes cães, ou seja, no bem-estar geral dos cães, que é uma outra legislação muito importante que nós temos no nosso país, subentende-se até que estes cães acabam por ser uma exceção à regra no conceito de animal de companhia e ao bem-estar animal, porque estes cães acabam por estar muito suscetíveis mais a desenvolver problemas de comportamento devido às restrições físicas de circulação que lhes são impostas, e condições de locomoção e de alojamento, e submetê-lo a todas estas restrições, as condições do bem-estar deste cão em específico vão estar claramente comprometidas. Do ponto de vista do detentor, são vítimas de preconceito e estigma, não só pelo efeito o efeito social que existe associado a estas raças, como o simples facto de um cão da Saime intimidar e afastar muito mais as pessoas, e até dar aso a alguns comentários às vezes um bocadinho desagradáveis. Depois temos uma falha que, a meu ver, até pode ser muito perigosa na prática, que é
um cão potencialmente perigoso encontra-se exatamente no mesmo patamar de um cão perigoso, o que é por si só altamente discutível, e a legislação, além do conceito, não tem esta distinção na prática. E mesmo na identificação do cão perigoso temos critérios muito, muito confusos, porque temos um cão perigoso que tanto pode ser um cão que por um acidente, uma coisa assim, pôs uma pessoa ao chão, como um cão que tenha efetuado uma mordida grave com direito à hospitalização. Se for chamado à polícia, este cão fica exatamente com o mesmo registro e, segundo a lei, é o mesmo tipo de cão. E as circunstâncias nunca são averiguadas no sentido de uma resposta específica para aquele caso concreto. E seguem-se muitas vezes condições desumanas de quarentena e, na maioria dos casos, a eutanásia. Estas situações também devem ser revistas. Entrando agora na parte do decreto de lei que contempla a obrigatoriedade de formação e treino, as inconsistências vão ainda mais além, porque esta formação consiste unicamente num teste escrito, com matérias cientificamente desatualizadas e numa prova prática de natureza desportiva. Estas formações não têm qualquer componente formativa e educativa, limitando-se a testar o indivíduo naqueles testes específicos e realizados num ambiente controlado. Não se compreende quais os critérios técnicos e científicos que foram utilizados para esta duração, metodologias e conteúdos, até porque temos a área da modificação comportamental e do comportamento animal no geral, são áreas que exigem um conhecimento adquirido através de via académica. E este pequeno pormenor coloca em causa o contexto ético e profissional, não só dos formadores, como também dos treinadores ditos certificados. Além de tudo isto, não se encontra nem sequer contemplado em que momento é avaliado o cão de cada detentor e em que momento, em que situação, em que condições está o cão, as suas rotinas, a satisfação das suas necessidades e os seus comportamentos. Vai ter que terminar e depois tem 10 minutos para responder aos senhores deputados no final. Pode concluir o seu raciocínio, mas vamos ter que terminar, está bem? Que já passou o tempo. Ok, tá. Obrigada. Ok. Pronto, só para terminar, acho que já dei aqui um panorama um bocadinho geral, que são realmente muitas lacunas. Eu só queria reforçar que seria muito importante rever esta lei, especialmente pelas consequências sociais que está a ter, mas eu posso deixar esta parte das consequências sociais ou implicações sociais dos 19 anos desta para o final, para não me estar a estender muito mais. E, entretanto, vou partilhar o documento de apoio para que os senhores deputados possam ter acesso. Ok, obrigada. Muito obrigada, Neida Cardoso. Só para lhe dizer que fui designada para ser relatora e elaborar o parecer da vossa petição, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e fui designada eu para o efeito. Foi muito importante ouvir novamente a vossa posição, a posição que vocês defendem e que nós estaremos todos atentos a isso que vocês defendem para a melhor forma de resolver o assunto, porque, por um lado, há aqui da vossa parte, alguma preocupação, dizendo que os animais, nomeadamente estas raças aqui exemplificadas, podem não constituir um perigo para a população em geral. Por outro lado, também temos que ter em conta que pode haver também algum perigo para a população em geral. E, portanto, tem que haver aqui equilíbrio, tem que haver aqui bom senso das partes. De qualquer das formas, vamos ouvir agora os grupos parlamentares também para colocar questões ou dizer aquilo que lhe vai na alma, e começaria já pelo Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Cumprimento naturalmente a representante aqui deste conjunto de peticionários. De facto, esta é uma matéria que merece naturalmente sempre a nossa reflexão e o nosso acompanhamento. Aquilo que é referido no vosso texto são considerações que, à primeira vista, poderíamos facilmente aderir a muitas delas, mas consideramos que é preciso sempre aqui ter alguma prudência e cuidado naquilo que são, ou naquilo que é a gestão destas matérias e da revisão destas leis,
não porque se ponha aqui em causa os direitos dos animais, antes pelo contrário, defendendo aqui uma sã convivência entre o animal e aquilo que é, de facto, a sua genética, e essa sã convivência também com aquilo que são os cidadãos e a percepção que as pessoas têm, muitas vezes, da segurança relativamente aos animais. A legislação que temos em vigor tem, de facto, essa listagem dessas raças, e ela foi definida com base num conjunto de características, como são as características físicas, porque é uma coisa que não podemos ignorar, naturalmente, relativamente às raças dos cães, que são as características relacionadas com a força, a própria força do animal e o seu porte, mas também a força da sua mandíbula, capaz de provocar a morte. Também o histórico de utilização dessas raças para atividades que muitas vezes põem em causa o próprio bem-estar dos animais, e isso é também uma situação que preocupa. E depois os dados sobre ataques ou acidentes graves associados a essas raças. Parece-me que no global foram estas na altura as características também, ou os critérios que estiveram na base da definição das raças que constam na legislação. Agora, nós não ignoramos, naturalmente, que a complexidade do comportamento dos animais, sejam cães ou outros quaisquer, mas neste caso dos cães, que esse comportamento é influenciado também por fatores ambientais e de socialização, e não apenas pela questão genética da raça. Temos esse entendimento, mas não desvalorizamos a questão da genética, que consideramos de facto importante. Relativamente à abordagem que pode aqui ser feita, portanto, nós temos uma abordagem semelhante à abordagem de outros países europeus. Esta legislação está em vigor, parece-nos que é adequada, mas ao dizer que é adequada, estamos sempre disponíveis, naturalmente, a refletir naquilo que podem ser melhorias da lei em benefício dos animais, mas também sempre, e nunca esquecendo, para benefício dos cidadãos. É esta sempre a nossa preocupação de equilíbrio entre aquilo que são os direitos dos animais e aquilo que são os direitos das pessoas, e este sã convívio que nós pretendemos fomentar, e acho que é, no fundo, o que a lei também prevê e que tende a estimular é este convívio, este sã convívio entre o animal e o homem. Podermos, deste modo, garantir a segurança também naquilo que é, portanto, muitas vezes os passeios na rua, as idas à rua dos animais, as regras que estão definidas, e, portanto, agradecemos, e termino com isso, a vossa petição, os argumentos que lá estão, vai ajudar-nos certamente a refletir sobre estas matérias, mas deixava como nota final esta nossa intenção de manter, de sermos sensíveis a todos os argumentos, e esta importância de manter o equilíbrio entre aquilo que é os factos que estão reportados, naquilo que eu já referi da força, das ocorrências, etc., aquilo que é a percepção das próprias pessoas, da percepção que têm de segurança com os animais, e aquilo que é, de facto, o equilíbrio que deve haver entre o direito dos animais e o direito das pessoas. E disse. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito boa tarde. Também queria agradecer, em nome do Partido Socialista, a disponibilidade e toda esta informação que nos enviou, e que, no fundo, querem uma revisão da legislação das raças potencialmente perigosas. E
diz mesmo, e acabou por nos dizer que é um estereótipo, que umas raças que não há, umas raças mais e outras menos perigosas. Nós acreditamos que a legislação, conforme também já aqui foi dito por o Sr. Deputado do PSD, a legislação, quando na altura da sua feitura, teve também em consideração, na verdade, as características, o histórico. Sra. Deputada, deixe-me só perguntar se está online. Senhora Eneida Cardoso, está a ouvir a Sra. Deputada Palmira Maciel? Ok, tudo bem, obrigada. Obrigada. Estava então a dizer que a atual legislação teve de certeza em consideração as características dos animais, o seu porte físico, o histórico, o número, na realidade, de acidentes que vinham provocando ao longo dos tempos, a genética disse-nos que não havia evidências, mas os factos mostram que, na realidade, a genética é importante também para, pelo menos, haver aqui uma separação entre animais perigosos ou potencialmente perigosos ou até menos perigosos. E nós também, o Partido Socialista tem, durante estes últimos tempos e enquanto Governo, legislou bastante para o bem-estar animal e por isso mesmo, mas sempre também com um princípio, sempre dando na realidade a possibilidade às pessoas que querem ter animais de companhia, mas respeitando também aqueles que por uma ou outra razão não querem ter animais de companhia. E por isso mesmo temos que perceber que hoje, quando uma criança olha para um determinado aspecto físico de um cão, quase que já identifica se esse cão é mais ou menos meigo, se é um cão perigoso ou se não é perigoso. Isto porque, desde pequeno, também é evidente que a nossa sociedade em geral ensina a tentar desviar-se do perigo que lhe pode acontecer. Por isso, como disse até que estes cães que estão no fundo rotulados de potencialmente perigosos ou perigosos, que são exceções e por isso são também eles sujeitos a piores tratos, porque têm restrições, estão em jaulas, estão acorrentados e disse que também era uma falha e eu precisava de saber o que é que propõem para resolver esta questão. E também disse e acabou por dizer que há lacunas na lei que é preciso resolver e essas lacunas já nos falou delas, mas depois terminou em dizer que nos ia apontar algumas consequências sociais. E era mesmo sobre essas consequências sociais que nós precisamos de ouvir para melhor legislar e para nos debruçarmos também mais sobre este assunto. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Palmira Maciel. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Relatora, Srs. Deputados, Excelentíssima Sra. Eneida Cardoso, primeira peticionária que representa aqui quase 4.000 assinaturas. Deixe-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os peticionários e dizer que o Grupo Parlamentar do Chega acompanha em algumas medidas aquelas que são as vossas pretensões. E digo só em parte porque, de facto, a vossa petição traz aqui uma grande pedrada no charco, que é dizer que esta legislação está desatualizada, mas também, ao ler a vossa petição, percebemos que denunciam uma outra coisa, e essa outra coisa é que mesmo a legislação que está em vigor não está a ser cumprida. Não está a ser cumprida porque, por exemplo, no que confere aos treinos para os animais que são declarados perigosos e para os que são potencialmente perigosos, existem apenas 24 treinadores certificados em todo o país e, para dar aqui um exemplo da nossa realidade aqui metropolitana de Lisboa, digamos assim, em Lisboa existem 0 treinadores, em Sintra 0 treinadores, em Oeiras 0 treinadores, só em Cascais é que existe um treinador certificado, em São Domingos Rana. Portanto, como é que é possível cumprir uma legislação que obriga os detentores dos animais potencialmente perigosos e dos que são declarados perigosos a fazer um treino do seu animal com um treinador certificado, quando esses treinadores não estão certificados? E mesmo os treinadores que existem não são reconhecidos profissionalmente pelo Estado, porque em Portugal a profissão de treinador de cães ainda não está reconhecida
pela DGERT, pela Direção-Geral do Trabalho. Mas este assunto que nós falamos aqui não é um assunto que deva ser ignorado, nem sequer deva ser menorizado, porque os cães, infelizmente, estão na origem de muitos ataques a seres humanos, já nem vou falar dos ataques a outros animais, mas em Portugal existem 4 ataques de cães a pessoas, em média, por dia. Isto são cerca de 120 a 130 cães de ataques por mês, o que confere mais de 1.300 a 1.500 ataques em cada ano de cães a pessoas. Naturalmente que, muito felizmente, não têm existido mortes destes animais, também por causa da pressão que as autoridades têm colocado nesta fiscalização, mas que, a nosso ver, ainda não é a suficiente, porque os ataques, apesar das mortes serem, graças a Deus, em pouca monta, os ataques de facto não são. E, portanto, vamos nos dirigir aqui ao vosso objeto de petição para dizer o seguinte: de facto é verdade. Serem só 7 raças que estão declaradas como potencialmente perigosas é um pouco ridículo. E até as raças que foram declaradas potencialmente perigosas em 2004, esta portaria é de 2004 e nunca foi revisitada, digamos que é tão anacrónica que na altura era o primeiro-ministro, o Dr. Durão Barroso, e o ministro da Agricultura que assina é o Dr. o engenheiro Sevinato Pinto. Portanto, só por vermos as assinaturas desta legislação, vemos como ela é já ultrapassada, mas estas 7 raças foram beber um pouco na altura à legislação inglesa. E vemos aqui, por exemplo, uma raça que é o Tosaíno. Bem, eu posso dizer a todos aqui presentes, eu, enquanto veterinário, fiz muitos anos de clínica, nunca vi um único cão desta raça. E, portanto, estas raças, de facto, estão desadequadas. Agora, por estas raças estarem desadequadas ao atual panorama das raças em Portugal, nós devemos acabar com estas declarações? No nosso aspecto e no nosso entender, não. Deve ser, de facto, revisitado, deve ser atualizado. Porque, de facto, a ciência, e aí eu tenho que contrariar o que foi exposto pela senhora peticionária, com todo o respeito, a ciência diz-nos que sim, que existem raças de cães potencialmente perigosas. 2 ciências, a etologia, que é a ciência que estuda o comportamento dos animais e que nos demonstra que os cães, dependendo da sua raça, têm comportamentos diferentes, e outra ciência que é a anatomia. E a anatomia dos cães demonstra-nos também que o seu aparelho gnático, portanto, o seu aparelho morfológico de mordedura é diferente e, portanto, um ataque de determinadas raças com uma morfofisiologia mais perigosa não é a mesma coisa que outro ataque. É claro que todos os cães que façam um ataque têm que ser declarados perigosos. São declarados perigosos quando os órgãos de polícia criminal são chamados ao local e fazem o auto da notícia para aquele ataque, e depois esse ataque é comunicado ao médico veterinário municipal. Mas aí também temos uma falha na lei, é que neste momento cerca de 1/3 dos municípios em Portugal nem sequer têm médico veterinário municipal, portanto não têm autoridade sanitária veterinária. E, portanto, também há aqui um impedimento de cumprir a lei. Portanto, para terminar, a senhora relatora, para muito mais haveria a dizer, e eu acho que isto é um assunto muito apaixonante, que me interessa bastante e que, de facto, poderíamos estar aqui muitas horas a discutir isto, mas para ir à exposição da presente petição, nós acompanhamos a presente petição no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, no ponto 11 e no ponto 8. Os outros pontos carecem de mais algum aprofundamento e mais alguma discussão, mas, de facto, agradeço aos peticionários e à primeira peticionária por terem dado esta pedrada no charco, chamada a atenção para uma legislação que precisa, sim, ser revisitada, porque está, de facto, anacrónica. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Agora, a senhora Eneida Cardoso, vou-lhe dar a palavra, entretanto, para poder responder aos 3 grupos parlamentares, aos 3 maiores grupos parlamentares, que com nuances diferentes, mas no essencial acabam por estar todos em sintonia. Eu, enquanto relatora da petição, revejo-me nos argumentos e também nas questões que levantaram à senhora Eneida Cardoso e, portanto, aguardamos todas as suas respostas e o seu contributo, mais uma vez, para podermos, então, dar seguimento à petição, fazendo, então, o parecer para depois os grupos parlamentares, se o entenderem, fazer legislação com base nesta vossa petição. Sendo assim, dou a palavra à senhora Eneida Cardoso, por favor.
Muito obrigada, e antes de mais eu peço imensa desculpa, mas a minha câmara não está a funcionar e eu estou com receio de estar a desligar ou fazer aqui qualquer coisa e ficar sem o programa, por isso peço imensa desculpa não poderem ver, mas estão-me a ouvir, certo? Queria então, estão-me a ouvir, certo? Sim, sim, estamos a ouvir. Muito obrigada. Ai, sim, desculpa. Pronto, então eu queria agradecer ao Dr. Ricardo Oliveira, Paula Maciel e ao Dr. Pedro Frazão pelas apreciações que fizeram, muito obrigada. Tocaram em pontos bastante importantes. Eu tenho pena de realmente não termos mais tempo para discutir este tema, porque, como viram, como o Dr. Pedro Frazão disse muito bem, é realmente um tema apaixonante e que tem muita coisa para ser discutida. Em relação aos pontos que vocês elencaram, eu concordo que é preciso alguma prudência quando se revisa esta legislação. No entanto, há algumas questões que eu acho que têm que ser muito mais discutidas entre profissionais da área. É o meu caso, eu na altura, no início, não me apresentei devidamente, eu trabalho na área do comportamento há 10 anos, cães há mais de 10 anos, e tem sido esta a minha prática. E por isso é algo que me toca diretamente, não só pessoalmente como profissionalmente. Agora, eu em relação à questão de que os critérios utilizados para definir esta legislação são efetivamente científicos, sim, um cão que seja de porte médio a grande vai ser sempre muito mais potencialmente perigoso do que um cão de 5, 6 quilos. Isto aqui acho que é indiscutível. Agora, a questão que surge aqui é porquê só estas 7 raças e por que não incluir todo o cão de porte médio a grande? Porque para sermos efetivamente consistentes neste aspecto, teríamos de rever estas questões. Eu não vou entrar aqui em comparações de raças porque iria perder muito tempo, mas existem pelo menos duas, três raças que têm uma força de mandíbula superior às que estão na lista e que não estão contempladas. Por isso, efetivamente, existem aqui algumas inconsistências e a parte das evidências científicas em como estes cães são mais perigosos que os outros, alguma atenção, porque as estatísticas que têm sido utilizadas nem sempre são fruto de universos populacionais representativos, quer dos cães daquele país, quer das próprias raças que existem naquele país e que efetivaram estas mordidas e estes ataques. Eu sinto que esta legislação foi copiada de outro país, não foi adequada ao nosso, até porque a prova prática que os detentores têm que fazer é uma prova de obediência desportiva alemã, não tem qualquer aplicação prática em Portugal, e eu penso que quer a lista, quer a aplicação dela foram efetivamente copiados e não adequados à nossa população, e como disse também o Dr. Pedro Frazão, é uma legislação com muitos anos e muita coisa mudou entretanto. Já não existem as lutas de cães que existiam há 20 anos atrás em Portugal, ou seja, o contexto social em que estes cães são muito vezes associados já nem sequer existem, e é preconceituoso achar que quem vai buscar o cão A, B ou C é uma pessoa com mau íntimo. Isto é preconceituoso e deve-se ter cuidado quando se diz. Eu tenho imensos detentores de cães, de pitbulls, de rottweilers, seja do que for, que são excelentes detentores de cães e são extremamente responsáveis. E entramos depois num outro campo em que temos donos de outros cães que não estão nesta lista e que no dia-a-dia se julgam mais no direito de fazer coisas que quem tem estes cães não o pode fazer. Ou seja, mais uma vez voltamos, é um fator humano que está em causa e não dos cães. Em questão às implicações sociais, que também é uma parte muito importante e que a senhora deputada pediu para eu falar disto, eu vou tentar ser muito breve, isto não é fácil. O Dr. Pedro Frazão já falou na parte de existirem muito poucos treinadores, mas mesmo em relação a estes treinadores há muitas questões que se colocam. Em termos de formação, a formação, como nós elencámos na petição, levanta várias questões, não só a nível da preparação que estes treinadores têm, mas a própria formação que é exigida aos detentores. E em termos estatísticos, conseguimos aqui alguns dados junto da GNR e da PSP que foram muito exprestáveis, mostraram-nos que não houve uma diminuição de incidentes de cães que seja estatisticamente significativa desde 2019 no registro de cães perigosos, ou seja, aqueles que efetivamente causaram algum tipo de dano, são na sua maioria cães de raça sem definida e outras raças que não constam da lista de potencialmente perigosos. Ou seja, mais uma vez, os cães perigosos coincidem com raças potencialmente perigosas, não é estatisticamente significativo. Falaram que existem outros países onde esta legislação existe.
Também vou-vos falar de países onde existia, foi abolida. Falo aqui da vizinha Espanha, que ainda o ano passado aboliu, achou que existem respostas mais adequadas, e eu acho que em Portugal passará mais uma vez por educar e fazer aplicar a legislação que já existe, que é o Decreto-Lei nº 82/2019, que regula a detenção de animais de companhia em Portugal. As pessoas não cumprem o básico. Temos que educar as pessoas para serem detentores mais responsáveis. Temos que rever igualmente o conceito de aplicações e uma nova forma de intervenção com os cães perigosos, os cães que efetivamente já morderam, porque, por exemplo, temos a formação que é feita, um destes treinadores tanto está qualificado para um cão potencialmente perigoso, que não teve qualquer manifestação comportamental problemática, como está facultado também para intervir com cães potencialmente perigosos neste caso, que já fizeram uma ocorrência. Ou seja, há aqui muitas inconsistências que na prática, e eu sinto estas inconsistências na minha prática diária, que não nos ajudam a nós treinadores conseguirmos fazer um bom trabalho, até porque temos uma outra parte que eu não falei. Os treinadores que não estão certificados, e esta certificação, atenção, é problemática, mas estes treinadores, como é o meu caso, que não fizemos esta certificação por opção, muitos deles estão a fechar as portas porque têm algum receio de consequências legais por estarem a aceitar estes cães na escola quando não têm esta certificação. Pronto, nós temos várias propostas na petição de coisas para fazer no futuro. Estamos abertos para discussões, para aquilo que possamos ajudar. Eu posso enviar toda a documentação que fundamenta tudo o que eu falei aqui hoje. Pronto, penso que já, de certa forma, já falei de todas as questões que os colegas deputados aqui frisaram, e penso que sim, que esta revisão precisa de ser revista. Precisamos de falar destas questões de uma maneira mais aberta e atualizada, e em relação à formação, à profissão não ser reconhecida, mais uma vez, obrigada, Dr. Pedro Frazão, porque isto é uma coisa que nos preocupa. Não só a nossa profissão não é reconhecida, como não sequer nós que fazemos um trabalho sério não estamos protegidos a este nível e somos considerados não certificados por não ter esta certificação. Mais uma questão só mesmo para terminar, e muito obrigada. Quem está responsável por esta formação são forças policiais. Quem faz a formação para detentores e para treinadores são as forças policiais. Não pondo em causa a competência das nossas forças policiais, mas neste âmbito temos que a questionar, porque o âmbito em que as equipas de Sinoctec estão preparadas para trabalhar é no âmbito desportivo e ou defesa. São situações muito concretas de pistagem, de explosivos, ou seja, nem têm a qualificação necessária, nem a experiência necessária para lidar com cães de companhia, cães que são simplesmente cães de família, que não praticam desporto, que não fazem obediência desportiva. Ponho mais uma questão: porque é que um cão que é um cão de companhia, porque é que o dono tem de saber que tipos de mordida desportiva existe num cão? Porque é que estes cães que têm de andar de trela e assaime sempre em via pública são obrigados a fazer uma prova em que o cão tem de andar sem trela e fazer um fica a 30 metros? Por exemplo, isto são só alguns exemplos. Não tem aplicação nem praticabilidade ao cidadão comum toda esta legislação, e sem falar nas falhas conceituais que, entretanto, foram colocadas. Pronto, acho que falei do essencial, e peço desculpa se me alonguei demasiado, mas não é fácil. Muito obrigada. Não se alongou, esteve dentro do tempo previsto para as suas respostas. A senhora peticionária falou aí que tinha alguma documentação. Se quiser enviar essa documentação para a Comissão, e a Comissão depois fará chegar aos grupos parlamentares, nós da nossa parte agradecemos essa informação, e da nossa parte também os contributos que nos foram chegando, como aos parceiros, etc., estão na página da petição. Portanto, quem quiser consultar, nomeadamente os peticionários, podem fazê-lo. E da nossa parte, eu penso que agradecer os contributos e as deixas e tudo aquilo que foi posto aqui em cima da mesa por parte dos grupos parlamentares, mas também da senhora peticionária. Acho que saímos daqui com mais informação, mais enriquecidos, com pontos de vista diferentes, mas que convergem no essencial, e isso é que é o importante. Da nossa parte, mais uma vez, o agradecimento por estar aqui conosco,
e quando diz quando parafraseia o Sr. Deputado Pedro Frazão, dizendo que é apaixonante este tema e que é pena não termos mais tempo, este debate está na ordem do dia, como sabem, o bem-estar animal está na agenda política de quase todos os partidos, mas também da sociedade em geral, e, portanto, devemos ter outras oportunidades para continuarmos este debate e esta nossa conversa, que da conversa é que nasce a luz. Mais uma vez, muito obrigada, em nome da Assembleia da República, da Comissão da Agricultura e Pescas, agradecimento pela sua presença e estaremos em contacto. Se necessitar de mais alguma coisa, pode dispor. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada, eu também, uma boa tarde. Cumprimentos, muito obrigada.